Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Vamos dar início a mais uma aula da Escola Bíblica. Nós estamos passando 7 igrejas e hoje nós vamos falar sobre a quarta igreja, que é a igreja de Tiátira, tá? Eu vou estar lendo para os irmãos aqui. Depois nós vamos estar comentando sobre essa igreja. Fala assim: e ao anjo da igreja de Tiátira escreve: isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares Jezabel, mulher que se diz profetiza, e ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam de sacrifício da idolatria. Eu dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e o coração, e darei a cada um segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiátira, a todos quanto não têm essa doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? É interessante, no versículo 18 aqui ele se apresenta. Já falei para os irmãos que cada igreja ele se apresenta de uma maneira. Aqui ele está se apresentando como Filho de Deus. E na Bíblia, se você pegar de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que a única vez que ele fala como Filho de Deus, se referindo a Jesus, é aqui. Porque Filho de Deus é utilizado ali nas epístolas, como no Novo Testamento, para identificar aqueles que aceitaram a Cristo, que se tornaram Filho de Deus através de Jesus Cristo. Agora aqui ele usa esse termo se referindo a Jesus. Ele diz que é o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante a latão reluzente. Chamas de fogo nos olhos significa o seguinte, que Jesus ele é aquele que tudo está patente aos seus olhos. A Bíblia fala isso. Nada há encoberto para o Senhor. Tudo ele conhece. Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele sabe todas as coisas. E ele vê todas as coisas. E os pés aqui, semelhante ao latão reluzente, significa também poder. Ele diz para a igreja de Éfeso que ele é aquele que caminha no meio dos castiçais. Ele é aquele que caminha no meio da igreja. E aqui está se referindo aos pés reluzentes. Como latão reluzente, está significando poder. Tá? Poder. E ele fala: eu conheço as tuas obras e a tua caridade, e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Deixa eu explicar uma coisa. As 7 igrejas que nós estamos estudando, elas vêm desde a idade apostólica, desde quando se iniciou a igreja. E cada igreja ela é de um determinado tempo, mas na vinda de Jesus essas igrejas vão estar presentes também, todas elas vão estar presentes na atualidade. Então cada carta que nós lemos aqui, se você ver, você vai ligar ela à atualidade, porque essas cartas são para as igrejas atuais também. E ele está dizendo para essa aqui: olha, eu conheço as tuas obras, a caridade ou amor, né? Algumas traduções dizem amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. É interessante, nessa igreja aqui de Tiátira, o Senhor está dizendo para ela que conhecia as obras dela. Éfeso, o Senhor falou para ela: olha, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Aqui o Senhor está dizendo assim: olha, eu vejo que vocês têm esse amor, eu conheço suas obras, a tua caridade, o teu serviço, e ele está dizendo a tua paciência, e ele estava dizendo: olha, eu conheço, vocês têm um amor, e vocês têm aumentado esse amor. Vocês têm paciência e têm aumentado. Vocês têm perseverado na sã doutrina, né? Então, Jesus está dizendo que eu conheço as tuas obras, e ele conhecia todas as coisas. Ele sabia que aquela igreja, ao invés de ele andar para trás, como andou Éfeso, ela estava indo para frente. Era uma igreja que tinha ali as suas obras, que fazia, e diz que as últimas obras dela foram maiores que as primeiras. Então se vê que elas tinham mais obras, e que elas tinham mais amor, que elas tinham mais paciência, do que quando elas iniciaram. Mas ele fala aqui, olha,
mas tenho contra ti que toleras Jezabel. Antes de eu comentar esse versículo, é interessante, né? Se você vê cada igreja, o Senhor fala bem para as igrejas, mas ele critica a omissão. Então ele omite, essas igrejas já estavam omitindo, ele está dizendo, já, vocês toleram. Olha, vocês têm amor, vocês têm paciência, tudo, mas vocês toleram. E o que faz com que as pessoas tolerem alguma coisa? Com que elas não se levantem contra nada? Coloquei aqui uma observação, olha. Tolerar alguma coisa pode ser por amizade, pode ser por medo de confronto, pode ser por desejo de ter paz, pode ser por indiferença, como pode ser também por autopromoção, ou pode ser por dinheiro. Então todas essas razões são razões para que eu omita as coisas que eu estou vendo que está errado. Então muitas vezes eu me calo, eu fico quieto, eu aceito aquilo, recebo aquilo, ainda que não participe, mas tolero. Por quê? Porque é cômodo. Então eu não vou arrumar briga com ninguém, eu não vou fazer, né? As pessoas não vão se levantar, porque toda vez que você tentar pregar a verdade, as pessoas se levantam. Então aqui ele está dizendo, olha, eu tenho porém contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza e ensine e engane os meus servos para que se prostituam e como do sacrifício da idolatria. Prostituição, pessoas pensam que é só adultério. Prostituição é se dobrar a ídolos, isso é chamado de prostituição na Bíblia. Jezabel, quem foi Jezabel? Se você pegar lá em Reis, você vai ver que Jezabel ela foi uma mulher pagã, que casou com um homem chamado Acabe. E Jezabel, o que ela fez? Ela perseguia os profetas de Deus. Acabe, os irmãos sabem que Acabe ele acabou assumindo a identidade também de Jezabel. Jezabel, ela estava sob maldição ali porque ela perseguia os cristãos. Ela criou a idolatria, se adorava ali o deus Baal, que foi um deus que foi levantado ali por Jezabel. E o Senhor estava dizendo aqui, olha, mulher que se diz profetiza, ensina e engana meus servos. Ele estava criticando, falando, olha, vocês têm mais amor, vocês têm mais paciência, mas tem uma coisa, vocês estão tolerando. Existe uma mulher no meio de vocês aqui chamada Jezabel, né? Inclusive Jezabel, alguns falam que era o nome real ali, mas eu acredito aqui como nome fictício. Jesus ele estava ensinando ali que eles toleravam a idolatria, eles toleravam ídolos, eles toleravam tantas coisas, ao invés de se levantarem contra aquilo, eles permitiam. E ele diz aqui, para que se prostituam e com do sacrifício da idolatria. Irmãos, tanto aquele que permite, ele tem a mesma culpa, sabia? Aquele que engana ou ele é enganado, ele tem a mesma culpa. Eu vejo o seguinte, hoje em dia as pessoas estão sendo enganadas porque querem. Porque a gente vê tudo, cada dia eles fazendo tantas coisas erradas. Né? Hoje mesmo eu vi que estão fazendo aí um carnê da Trindade. Então as pessoas, ele faz um para o pai, ele faz um para a mãe, ele faz um para o irmão, para que eles venham ter saúde, para que eles venham prosperar. Então é o carnê da Trindade. R$6 por dia, R$180 por mês. Aí as pessoas vão lá e compram, porque é muito cômodo. Não precisa mais orar, não precisa falar com Deus, não precisa nada. Se paga um carnezinho e Deus abençoa através do carnezinho. Então é muito cômodo, muito prático. Então, para que as pessoas vão querer perder tempo, se pode ser feito dessa maneira? Então as pessoas não estão preocupadas com isso. E é interessante que ninguém se levanta contra isso. As pessoas acham que tudo isso é normal. Não é possível que essas pessoas que estão aí à frente de obras não saibam que isso é errado. Mas ninguém se levanta. Por quê? É cômodo, né? Se eu não mexer com ele, ele não mexe comigo. Ah, é meu amigo. E aí vai. Então ele está dizendo, olha, vocês estão tolerando Jezabel, mulher que se diz profetiza, engane os meus servos para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. Ele diz assim, olha, e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. O Senhor é longânimo, ele diz que ele não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao pleno conhecimento da salvação. Aqui, ele dá tempo. Deus, ele dá tempo, porque ele quer que as pessoas venham ao encontro de Cristo. E ele está dizendo aqui, olha, eu dei tempo para essa mulher que se diz Jezabel ali, para que ela se arrependesse. Só que tem uma coisa, ela não se arrependeu. E verso 22 diz assim, olha,
E eis que porei numa cama sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Então você vê que, se eu permito e consinto com aquilo, o que ele está dizendo aqui? Ó? Aqueles que consentiram virá grande tribulação se não se arrependerem das suas obras. Porém, e sobre as que adulteram com ela, quer dizer, aqueles que estavam permitindo, aqueles que estavam aceitando esse tipo de coisa, iriam pagar um preço. Por quê? Porque aqui, olha, inclusive quando diz aqui, ó, porém ela sobre uma cama, alguns pensam que está se referindo aqui à prostituição, está se referindo aqui à tribulação que viria sobre aquele povo, sobre aquelas pessoas que estavam concordando com isso, como viria sobre Jezabel. O Senhor é longânimo, mas nós sabemos que Ele é juiz também, Ele é justo. Então, Ele estava permitindo que viesse, que ela se arrependesse. Não aconteceu, né? E diz assim, no 23, e ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquela que sonda as mentes, que sou aquele que sonda as mentes e o coração. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Ferirei de morte a seus filhos. Filhos, alguém está pensando que seria aqui que feriria os filhos de Jezabel. Não era isso. Filhos aqui seriam os filhos de Deus. Tá? Ele está dizendo aqui, ferirei aqueles filhos de Deus, deixa eu explicar. Filho de Deus que estava consentindo com aquele tipo de coisa, entendeu? Porque tinha também nessa igreja pessoas fiéis. Mas aqueles que estavam com consentimento, que estavam fechando os olhos, fingindo que não via, isso aqui, eles teriam um problema. Ele diz, ó, ferirei de morte seus filhos. Tá? E todas as igrejas saberão, quer dizer, eles seriam, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e o coração. De Deus a gente não pode esconder nada. Ele conhece os propósitos do nosso coração, Ele sabe como nós estamos fazendo, Ele sabe por que nós estamos fazendo. E Ele sabe quando nós estamos tolerando as coisas erradas também, e nós temos conhecimento daquilo. Mas muitas vezes é cômodo. Então Ele diz aqui, ó, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Tá? Então, irmãos, é importante que nós sabemos que Deus ele está olhando, Ele está vendo. Então nós temos que realmente falar a verdade, nós temos que ensinar a verdade. 24 ele diz assim, mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiátira, a todos quanto não têm, preste atenção, a todos quanto não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Tá vendo? Ele tinha aqui para aqueles que não estavam aceitando, aqueles que não estavam concordando, aqueles que não aceitavam aquele tipo de coisa, Jesus estava tratando diferente. Ele diz assim, ó, os restantes que estão em Tiátira, todos quanto não têm essa doutrina, quer dizer, a doutrina não permitia essas doutrinas erradas, e não conheceram, como os diz, a profundeza de Satanás, que outra carga vos não porei. As profundezas de Satanás está dizendo a vocês que não têm participado dessa idolatria, vocês não têm participado de prostituição, de ídolos, vocês não têm participado de comidas consagradas, vocês não têm participado de nada disso, porque isso é conhecido aqui como profundezas de Satanás. Olha só como Deus trata, né, idolatria, como Ele trata essas coisas. A Bíblia diz assim, adorarás somente ao Senhor teu Deus. Então não existe outro Deus além do Deus que nós servimos. Não existe. O único que pode te salvar, meu irmão, é só Jesus Cristo, mas ninguém pode te salvar. Ninguém morreu por você naquela cruz do Calvário, o único que morreu foi Jesus Cristo. E ele diz que outra carga vos não porei. Lá em Romanos capítulo 2, verso 4, diz assim, olha. Ou desprezais tuas riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te conduz ao arrependimento. Então aqui está se falando sobre o arrependimento, que nós já comentamos. E em 1 Coríntios 10, 13 fala assim, não vos sobreveio nenhuma tentação senão humana, mas ser fiel a Deus, o qual não deixará que sejais tentado acima do que podeis suportar. Antes, com a tentação dará também o meio de saída, para que possais suportar. Deus não deixa você ser tentado além daquilo que você pode suportar. Esse povo aqui, eles estavam também passando por... Esses que eram fiéis, eles tinham um momento de tribulação e de momento de dificuldades também. Mas o Senhor promete na palavra dele que Ele não deixa a gente ser tentado além daquilo que a gente possa suportar. Então esse negócio, isso acontece, foi o diabo. Nem tudo é o diabo. Nem tudo. Tem vezes que as pessoas estão fazendo as coisas e o diabo está de lado e falando, mas quem eu? Não falei nada, não fiz nada. Sabe por quê? Porque é a nossa carne também.
A carne milita contra o espírito milita contra a carne. Então nem tudo é Satanás, muitas vezes é a nossa vontade, o nosso intelecto, a nossa maneira de ser. Mas Jesus ele promete, não nos deixará ser tentado além daquilo que nós possamos suportar. E quando vem a luta, vem a tribulação, ele promete aqui que ele vai nos dar o escape. Tá? E diz assim, olha, mas o que tendes, retém até que eu venha. Então aquilo que é bom, ele estava dizendo para eles, olha, vocês que estão sendo fiel, retém isso. Persevera, fica firme, porque tem uma coisa, quando eu voltar eu quero encontrar vocês assim. Mas o que tendes, retende até que eu venha. Porque Jesus vai voltar. As pessoas creiam ou não creiam, ele vai voltar. Se alguém deixar de crer, não significa nada, ele vai voltar do mesmo jeito. Isso não vai fazer com que Jesus não venha porque alguém duvidou. Isso não tem nada. Tá? Se a pessoa não quiser aceitar, eu não acredito que Cristo vai voltar, é um problema seu. Você pode chegar e falar isso. Só que tem uma coisa, não vai atrapalhar a vinda dele, que ele vai vir do mesmo jeito. Porque está na palavra dele. Então não vai interferir em nada. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Olha só. Jesus estava prometendo. Ao que vencer? O que é vencer? Irmãos, vencer é ficar firme até o fim. Isso é vencer. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sim. Se eu perseverar e ficar até o fim. Não é o que ele promete para as igrejas aqui? Ser fiel até o fim. Então, para ser vencedor, irmãos, para ser vencedor tem que ficar fiel a Jesus até o fim. Não é a luta. O que poderá nos separar do amor de Deus? Será a luta? Será a tribulação? Será a necessidade? O apóstolo Paulo questionava. O que poderá nos separar do amor de Deus? Aí ele fala, nada. Então, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tá? Então, ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Verso 27. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Então, olha só. Lá em Salmos, irmãos, Salmo 2, verso 8 e 9, olha só, ele cita essas palavras. Diz assim, olha. Pede-me e te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por possessão. Tu as quebrarás com uma vara de ferro, tu as despedaçarás como a um vaso de oleiro. Está usando justamente aqui, Salmos. Então é promessa de Deus. É promessa de Deus para a igreja que perseverar, aquela que ficar até o fim. Tá? E ele diz, dar-lhe-ei a estrela da manhã. O que é a estrela da manhã? Jesus é a estrela da manhã. Você pegar na Bíblia aqui, essa estrela da manhã, ela se refere a Jesus. Por que estrela? Porque a estrela brilha, a estrela traz claridade. O Filho de Deus, ele não anda em trevas, ele anda em luz. E nós temos que estar na luz. Certo? Então, aqui nesse sentido, que Jesus ele é a estrela da manhã, é aquele que ilumina a nossa vida, é aquele que clareia, aquele que não nos deixa em trevas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui, mais uma vez, o Senhor falando para a igreja, olha, quem tem ouvidos, ouça. E é o que eu falo para você nessa noite. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você quer ser vencedor? Então, se você quiser ser vencedor, você tem que ficar firme até o fim. Você não pode retroceder, você não pode voltar atrás, você não pode tolerar doutrinas vãs. Então, irmãos, cada igreja aqui o Senhor teve um elogio e teve aqui uma reprimenda. E aqui nós vemos que Jesus elogiou. Então, ao contrário da igreja de Éfeso, ela tinha o primeiro amor e era um amor forte, tá? Mas tinha os seus defeitos aqui. E nós vemos que em todas as igrejas que o Senhor está dizendo que elas têm tolerado. Então, olha, fica firme nessa doutrina, tá? Fica firme. É um alerta para as igrejas, é um alerta para mim, é um alerta para você. Fica firme nas coisas de Deus. Não deixe que as coisas mundanas venham entrar. Essa igreja aqui, irmãos, ela começou, eu já falei, posterior a outra igreja, ela se tornou aqui uma igreja dirigida por Roma. Ela se tornou uma igreja ali que os romanos tinham acesso a ela. Então não vamos deixar que as coisas do mundo venham a entrar na igreja, tá?
Guarda essa no teu coração, eu estou pronto para esclarecer suas dúvidas depois, se você tiver alguma. Deus abençoe a tua vida, tá? Prospere o teu lar, tua casa. Deus abençoe você. Amém?